Há muito tempo atrás, eu tinha visto um vídeo no YouTube em que eu não me recordo quem era o cara que estava falando no vídeo, eu nem me lembro o nome do canal, mas nesse vídeo em específico ele estava falando sobre dopamina e por que que o nosso cérebro ele está ficando cada vez mais cansado por conta das redes sociais e por conta do excesso de dopamina que a gente vai queimando no nosso cérebro. Dentro desse vídeo ele conta uma historinha que eu acho bastante relevante de falar aqui com vocês. Essa história é de um menino pobre e de um menino rico. E o que que acontece? Existe um menino pobre e existe um menino rico. O menino pobre é aquele menino que não tem condição nenhuma. Os pais dele são pobres, são pessoas extremamente sem dinheiro, pessoas aí que moram em casa humilde, pessoas que vivem uma vida extremamente à margem da sociedade. Pessoas que vivem à margem da sociedade e que tem uma situação extremamente periclitante. Esse menino, já sabendo que a situação não é boa, já sabendo que ele não pode conquistar tudo o que ele quer, ele então usa a imaginação para brincar. Desde o início, desde quando ele é criança, ele usa a imaginação, ele usa criatividade para brincar com as coisas que ele já tem, com as coisas que ele possui ali. Então ele, por exemplo, vai pegar uma caixa de papelão, caixas de papelão, e vai brincar com as caixas de papelão, né? Não vai gastar dinheiro público igual o MBL. Desculpa, eu não devia ter falado isso, enfim. Então, ele vai lá e pega as caixas de papelão que tem na casa dele e brinca como se estivesse viajando de avião, brinca de aviãozinho, brinca de carrinho. Aí vai lá, pega alguma coisa que tem na casa dele, algum lixo, tipo borracha, e faz um carrinho de rolimã, pega uma tábua de madeira, né? Aí faz lá um carrinho de rolimã, pega uns pauzinhos e faz um bonequinho de madeira, de palitinho e coisas desse tipo. O menino, então, pobre, ele vai, né, estimulando a imaginação dele e a criatividade dele. Já o menino rico, o que que acontece? A família dele, como é bem estruturada e tem muito dinheiro, esse menino, desde o início, ele vai ser bajulado, né? Vai ser bajulado. Tudo que ele pedir, o pai e a mãe dele vai comprar e vai dar para ele. Então, eu quero o bonequinho tal que apareceu na TV. Ele vai lá, a mãe e o pai dele vai comprar e vai dar para ele. Eu quero tal outra coisa. Aí ele vai lá e, né, o pai e a mãe vai lá e compra para ele. Então esse é um menino rico. O menino rico, tudo que ele pede, vai lá, o pai e a mãe dele compra. E o que que acontece? Acontece que ambos os meninos, né, como eles nasceram na mesma época, vão lá e crescem também na mesma época. O que que acontece? O menino pobre, já tendo a imaginação e a criatividade e a dificuldade que foi a vida dele ali durante a infância, ele começa a ter ideias muito mais criativas e inteligentes na vida adulta e também na adolescência, na fase jovem também e tal. Por quê? Porque a criatividade e a imaginação dele foram estimuladas ao longo da infância. O que que acontece? Dentro do cérebro, quimicamente, aquilo ali que ele fazia de imaginação e criatividade estimulava mais dopamina e serotonina nele. Consequentemente, isso levou ele a se tornar uma pessoa cada vez mais capacitada para desvencilhar de situações difíceis, de situações complicadas na vida dele. Ele não consegue ver somente o que está na frente dele, ele consegue ver os outros parâmetros e outras possibilidades que existem na vida dele. Então isso tudo, graças à imaginação, à criatividade que ele teve ali durante a infância e a dificuldade que ele passou, na fase adulta ele consegue ter essa abertura para as possibilidades. Ele consegue entender que existem novas possibilidades e que se mesmo que a situação fique difícil, ele vai lá e consegue sair dessa situação complicada porque ele já estimulou essa criatividade, já estimulou essa imaginação na cabeça dele. Então ele consegue sair dessas situações de maneira bem inteligente, de maneira bem capacitada. Já o menino rico, o que que acontece? Acontece que de tanto bajular ele, de tanto dar as coisas que ele queria, ele chegou um momento que ele acabou queimando a dopamina e serotonina dele. Então foi lá, deu tanta coisa, deu tanta coisa, deu tanta coisa, deu tanta coisa pra ele, que aí, mano, ele chegou na fase adulta
veio um momento de dificuldade em que ele tinha que resolver aquela situação com as próprias pernas, com as próprias mãos. O problema tinha que ser resolvido com ele, somente com ele, com mais ninguém. Ele não conseguiu mais abrir as possibilidades, abrir o leque de possibilidades para conseguir sair dessa situação, desvencilhar dessa situação. Porque ele não aprendeu a fazer isso. Ele não aprendeu a enfrentar as dificuldades da vida. Ele sempre foi bajulado, ele sempre foi colocado como reizinho da família. Então ele não conseguiu, a nenhum momento durante a vida dele, se tornar aquela pessoa que vai desvencilhar das dificuldades. É por isso muitas vezes que você olha uma pessoa rica e você fica falando, caraca, mas essa pessoa rica faz merda nenhuma da vida, ganha dinheiro ali por cima do pai e da mãe. Sim, é porque muitas vezes isso aconteceu, né, de ele ter se tornado tipo um reizinho da família. Aí o pai e a mãe, durante toda a vida deles, deram tudo que ele queria. E aí, mano, nunca estimulou a criatividade, a imaginação e a dificuldade que é realmente a vida na cabeça dele. Então ele chegou ali na vida adulta sem saber o que realmente ele queria fazer, porque ele não viu esse leque de possibilidades na vida dele. Já uma pessoa pobre, você percebe que a pessoa pobre, ela sempre tem um leque de possibilidades maior. Por quê? Porque ela viu a dificuldade, ela viu os problemas como eles realmente são, sabe? Ela conseguiu estimular a criatividade e a imaginação dela dentro da cabeça. Então ela tem mais facilidade para abrir esse leque de possibilidades e ver o que está dando certo e o que está dando errado na vida dela. É claro que isso que eu estou dizendo aqui não é uma coisa... Ah, meu Deus, isso aí é o certo da sociedade. Não. Existem ricos que conseguem desvencilhar muito bem das possibilidades. Assim como existem pobres que não conseguem sair somente do seu caminho reto, assim, só quer ficar em um caminho só e não consegue ver um entorno, não conseguem ver as outras possibilidades. Mas o ponto nem é esse do vídeo. Por que eu tô contando essa história? Porque o que eu sinto é que hoje em dia, devido à sociedade ter se tornado cada vez mais digital e as coisas estarem se tornando cada vez mais digitais, o mundo ficou uma bosta. Sendo bem honesto com vocês, o mundo ficou uma bosta. Eu não consigo mais sentir a mesma sensação de alegria, de prazer, de imaginação, de criatividade que eu tinha antes, lá em 2019, como se eu fosse, podemos dizer, o menino pobre. Eu não tenho mais a mesma sensação do menino pobre. Eu me sinto um menino rico, que consumiu tanto conteúdo, chegou num ponto que olhou para aquilo ali e falou, cara, isso aqui não me satisfaz mais. E eu não consigo sair da possibilidade. Eu tô muito mais para o menino rico, que não consegue encontrar outras possibilidades naquilo ali, do que numa pessoa de menino pobre, sabe? Que é o menino pobre que eu falo assim, que consegue encontrar novas possibilidades para aquilo. Então, cara, o que eu sinto assim, o que eu vejo assim do mundo atual, cara? Você sai assim pros lugares, eu sinto aquela sensação de que tudo é chato. Sabe? Tudo é chato. Você faz alguma coisa é chato, você vai para algum lugar é chato. Você quer ficar em casa é chato, tudo é chato. Sabe? Parece que a vida nossa consiste, pelo menos eu falo vida nossa porque eu acho que grande parte dos inscritos desse canal também compartilham opiniões parecidas com a minha, mas eu tenho a sensação de que grande parte das pessoas vivem a vida somente para ganhar mais dinheiro, porque não consegue sustentar com um emprego só, aí precisa ter 2, 3 empregos para sustentar a situação que está, comer e dormir. É só isso. A vida das pessoas estão assim, é ganhar mais dinheiro, comer e dormir, e pronto. Não tem mais nada o que as pessoas fazem, não tem mais nada o que fazer, somente isso. Por que eu tô falando disso também? Porque, mano, eu não sentia isso há 7 anos atrás, mano. Sério, eu não sentia isso. Eu não via as pessoas dessa forma. Ou pelo menos as pessoas não eram desse jeito. Talvez viviam uma vida extremamente ruim, precária. Tinham um emprego porcaria. Tinham um patrão chato e etc. Sim, mas não era dessa forma que é hoje em dia. Essa chatice que a gente encontra na internet. Toda hora é o mesmo estilo de vídeo. Toda hora é a mesma porcaria. Toda hora é a mesma opinião. Talvez eu mesmo possa estar sendo um cara que está seguindo essas opiniões também, ou
Eu não sou hipócrita ou contraditório de dizer isso, porque eu também acho que eu sigo muitas opiniões da grande parte dessas pessoas. Só que, cara, eu sinto que não dá mais, velho. Não dá mais. As coisas estão ficando realmente muito chatas. Você chega no fim de semana já não tem mais aquela coisa assim. Ai, meu Deus, que legal. Chegou sexta-feira é um dia maravilhoso. Sexta-feira é a mesma coisa de sempre. Aí você chega assim, num dia de sábado, num dia de domingo, a mesma coisa. Inclusive eu tô gravando no domingo, tipo, tem nada no domingo. Tem nada no domingo, aí o domingo é a mesma coisa, dos dias outros ali comuns. Aí você pensa, eu vou sair pra algum lugar. Aí você sai pra algum lugar. Aí você pensa, eu vou comprar alguma coisinha. Qualquer coisinha que você compra tá custando R$ 100. Você pensa, caraca, velho. Não é possível. Um negocinho básico, um negocinho bobo está custando R$ 100. Não dá, velho. Não dá. Eu quero comprar só umas coisinhas bobas lá pra casa porque eu tô precisando. Tipo assim, vamos supor. Tô precisando de coisas ali dentro de casa pro banheiro, vamos supor. Aí eu vou comprar um shampoo, um condicionador. Vou comprar uns creme, uma coisa desse tipo. Né? Se você é mulher também, aí compra umas outras coisas aí, né? E, cara, você vai lá e compra. Você percebe que gastou R$ 150 e você fala, caraca, velho. Eu gastei R$ 150 com um shampoo, um condicionador e uns creme. Você tem noção da parada? Você tem noção de um negócio desse, velho? Eu não acredito nisso, cara. Eu não consigo pensar num negócio desse. E a gente aceita numa facilidade, mano. Eu não consigo entender. Como é que a gente aceita umas coisas na facilidade? A gente fica olhando assim e fica percebendo como é que as coisas pioraram muito, mano. Tipo assim, eu vejo assim, falando, cara, é impossível de uma pessoa como eu tenho agora atualmente 20 anos, uma pessoa de 20 anos, em sã consciência, ela nunca deve ter o pensamento de falar assim, eu vou sair de casa de qualquer jeito e dane-se, é isso aí. Porque não tem como, velho, não tem jeito. Você tá ligado que, velho, as coisas estão tão chatas que até pra você comprar o básico tá ruim. As coisas tá chata, cara, as coisas tá chata. É meio que chover no molhado, é brigar com algo que, assim, a gente vê que é real, mas que a gente não pode fazer nada. É tipo brigar com algo que a gente não pode fazer nada, que a gente perdeu. A gente perdeu. É o famoso it's over. It's over. E assim, não tem jeito, não tem como, cara. Como é que você resolve sua vida se você não tem condição de comprar o básico? O básico tá custando o olho da cara, mano. É um absurdo, velho. Absurdo. Ah, eu vou comprar umas roupas. Umas roupas lá que você compra. Você pensa, nossa, eu vou comprar umas roupinhas aqui básicas. Você vai lá e compra R$ 200. Você pensa, caraca, velho, não é possível. Não é possível, mano. R$ 200, velho. Você tem noção disso, mano? Você tem noção de umas coisas dessas? É assim, não é uma questão, tipo assim, não é de falar que eu tô desistindo de viver. Não é nada disso. É tipo assim, é pensar como que hoje em dia as coisas meio que, além de não ter mais graça, também só estão ficando cada vez mais caras e mais impossíveis para um consumidor médio comum ou para uma pessoa média comum viver a vida, sabe? A gente não vive mais a vida, a gente sobrevive e isso, tipo, cara, a gente não consegue mais, não consegue mais. Antigamente, até mesmo uma pessoa que trabalhava num emprego que hoje em dia a gente fala subemprego, emprego de escravo e coisa desse tipo. A pessoa que trabalhava no emprego de escravo era aceitável. Era aceitável. Porque essa pessoa vivia, sabe? Essa pessoa vivia. Não é brincadeira. Essa pessoa de fato vivia. Só que hoje em dia, não tem como. Não tem jeito. Não há como aceitar esse tipo de coisa. Não há como aceitar esse tipo de coisa. Por isso que hoje em dia, você vê supermercado vazio, você vê padaria vazia, você vê uma quantidade de lugares que antes era extremamente lotado de gente, vazio. Vazio de funcionário. Porque, cara, não tem como você ficar nesses lugares. Sabe? É muito chato. As coisas estão chatas. Qualquer coisinha que você faz assim, você perdeu um tempasso da sua vida, mano. Uma saidinha que você dá, você fica 2 ou 3 horas, você já perdeu o dia inteiro. Isso é muito chato. Cara, eu tô vivendo no mundo errado. Eu falo isso pra vocês sempre. Quando as pessoas falam assim, não, eu estou vivendo no mundo certo e não sei o que, etc. Cara,
Eu não consigo pensar nisso, sabe? Eu não consigo pensar. Eu coloco coisas na minha cabeça de que, mano, claro, eu vivi nesse mundo, eu nasci nesse mundo, então eu vou viver nele, sabe? Mas cada dia que passa assim, eu fico olhando assim, eu fico falando, caraca, meu, eu nasci no mundo errado, mano, não é possível. Eu nasci numa época errada, eu nasci no momento errado. Eu nasci no momento errado. Eu entendo que é isso. Eu nasci no momento errado. Porque se eu tivesse nascido um pouquinho antes, tivesse pegado aquele auge de 2010 e 2011, ou coisa desse tipo do YouTube, olha a situação que eu estaria. Talvez eu pense assim porque a situação hoje tá tão ruim que a gente fica olhando assim pro passado, a gente fica falando assim, caraca, velho, o passado era mais... Era ruim? Era ruim. A qualidade era péssima, as coisas eram terríveis. O produto era escasso, né? A produção era escassa. Mas, pô, mesmo a produção sendo escassa, o produto sendo ruim, mano, as pessoas, elas gostavam. Porque, mano, era genuíno, era um negócio realmente natural, verdadeiro. Hoje em dia você vê as pessoas aqui, mano, fazendo vídeo na plataforma do YouTube como se fosse nada, como se fosse bosta nenhuma. Eu olhando os vídeos assim do Tigo, né, de 2019, 2020, eu fico olhando assim como que um cara como o Tigo botava os vídeos assim com alma, entendeu? Com alma, com conteúdo de verdade. Não era só uma treta, meu, né? Não era só uma treta, meu. Era pura arte, entendeu? Os vídeos dele era arte. Desde a thumb, desde o título até o último minuto do vídeo. Era uma coisa assim impressionante você ver a qualidade dos vídeos dele. Hoje em dia eu sinto muito isso, eu sinto a sensação de que, cara, não existe mais essa qualidade na plataforma. Cadê os caras que realmente faziam conteúdo decente? Cadê os caras que faziam conteúdo que realmente valiam a pena de serem assistidos? Cadê esses caras? Esses caras sumiram, esses caras foram embora. Esses caras começaram a fazer conteúdo merda pra internet. E aí, mano, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Eu não tô na cabeça desses caras, mano. É igual eu falei. Outra coisa também que eu sinto que é muito chato, as pessoas querem moldar as outras. Eu tava vendo várias coisas aqui, né? E uma coisa que eu tenho reparado nesses vídeos assim é que muitas pessoas que publicam vídeos têm uma faixa etária de 30, 40, 50 anos. Uma idade por aí, né? Entre 30 e 50 anos. Essa galera, ela tem um pensamento totalmente diferente do pensamento dos caras de 18 até 28, 29 anos. É um pensamento totalmente diferente. Tipo assim, eles já estão estruturados de vida, já vivem uma situação extremamente boa economicamente falando, uma situação estável. Uma situação estável economicamente falando. Aí você pega e quer comparar, tipo assim, não sei porquê, mano, mas eles fazem isso toda hora. Esses caras pegam a minha geração, quer comparar com eles e falar que, não, vocês são retrógrados, vocês são tudo ruim, não sei o que, etc. Mano, velho, eu não sei, cara, sinceramente. É por isso mesmo que eu tava vendo, mano. Os caras mesmo falou assim, o Rica Perrone, vou falar já logo de cara, o cara que eu vi que ele falou isso. O Rica Perrone dizendo, não dá pra conversar. Ele faz 40 anos e fala assim que tá cada vez mais chato o mundo. Ele fez 40. E aí, mano, ele fala o quê? Cara, cada dia que passa não dá mais pra conversar com um jovem de 20, 30 anos. Porque o jovem de 20, 30 anos... Acho que 30 anos nem é jovem, né? Mas enfim, mas tipo assim, um cara de 20 anos, 25, vamos falar assim, ele tem um pensamento que tá totalmente diferente do pensamento desses caras. O pensamento desse pessoal tá totalmente, assim, totalmente diferente. É uma parada totalmente diferente. O mundo que eles viveram é um mundo que hoje em dia não existe mais. Então, tipo assim, tudo que eles falarem, não é que 100% das coisas que eles estão falando tá errado. Mas vamos falar real, 80% das coisas tá errado. Talvez 20% que você vai pegar ali é o que talvez você vai conseguir continuar ali tendo consistência na sua vida. E você vai conseguir, né, pegar aquilo ali como lição de vida. Mas 80% das coisas está errado. Porque hoje em dia o mundo não é mais assim. E aí a sensação fica pior, porque você fica nessa indecisão. Essa indecisão merda do que você quer fazer. Porque o que você quer fazer pode ser substituído por inteligência artificial, pode ser substituído por robô,
pode ser substituído por isso, por aquilo outro. Aí você tem que pensar nas possibilidades. Ah, será que daqui 5 anos esse curso de faculdade que eu tô fazendo vai valer a pena? Eu vou conseguir pagar a minha faculdade que eu gastei o dinheiro toda dela durante esses 5 anos? Será que eu vou fazer aquela faculdade? Será que eu vou fazer isso, mano? A gente fica pensando essas coisas, porque, cara, uma coisa que eu escutei de um cara aqui também que ele falou é verdade, mano. Como é que vai estar o Brasil daqui 5 anos? Como é que vai estar o Brasil daqui 5 anos? Será que a moeda brasileira ela vai ser o real ainda, mano? Porque de fato é importante a gente pensar nessas coisas, mano. Será que ainda vai existir o real? Com a situação econômica que o Brasil tá, com qualquer comprinha que você tá fazendo é R$ 100, será que o real ainda vai existir, mano? Será que daqui 5 anos os R$ 3.000 de salário que você tá ganhando vai valer o mesmo? Vai ser o mesmo? Porque sendo bem honesto com vocês, eu vou dizer que não. Então hoje em dia tá a parada é que, mano, a parada é que é por isso que tem muita gente que olha pra internet, aí vê a vida de pessoas, uma minoria, vivendo uma vida extremamente alta, assim, de classe alta, de luxo. Aí olha pra essa vida dessa pessoa, olha pra essa vida irreal dessa pessoa e vê que essa pessoa, ela é uma pessoa que tudo que ela faz, ela conquista, ela consegue os objetivos dela. Não sabe o que que ela fez, não sabe o que que ela conquistou para chegar até ali, né? Não sabe o que que ela batalhou para chegar até ali, ou muitas vezes não sabe o que que ela roubou para chegar até ali, porque também tem esse fator, né? Às vezes a pessoa pode ter roubado e se tornou aquilo ali. Então, não sabe o que que é a vida da pessoa e faz essa comparação. Aí chega nessa comparação medíocre, que eu acho que esse é o maior problema das redes sociais, que é a comparação medíocre de que você é uma pessoa padrão. Você não é um ser humano diferente dos outros. Você é um padrão. E aí é que entra o problema. Não é comparação, não é você olhar o outro e falar assim, ah, aquilo ali tá errado ou aquilo ali tá certo. Não. Não é nada disso. É simplesmente você é um padrão. Você é um ser humano pré-programado para se tornar aquilo e pronto, acabou. Você é um ser humano comum, um ser humano normal. Aí quando você se considera como um ser humano normal, não se considera como um ser humano diferente dos outros, um ser humano que tem a sua própria essência, que tem sua própria naturalidade, que tem seus próprios talentos, que tem suas próprias individualidades, você se torna o quê? Uma pessoa que é influenciada por esses caras. Por isso que hoje em dia você vê gente se rendendo ao dinheiro rápido. Cara, porque hoje em dia o mundo tá instável. O mundo tá cada vez mais instável. Aí a pessoa fica nessa ânsia pelo dinheiro, ânsia de... Tipo assim, ânsia do dinheiro, que tem que ganhar dinheiro porque eu tenho que comprar minhas coisas também. As coisas que eu gosto, as coisas que eu acho legal. Entendeu? E essa sensação assim, de que, velho, você não aproveita nada na vida. E quando você aproveita, você vê que tudo é caro. Você vai pra algum lugar assim, não tenho mais a mesma sensação. Inclusive, uma coisa que eu sinto muito, assim, é com relação à igreja, velho. Putz, mano. Há 7 anos atrás, era legal ir na igreja. Tipo assim, era maneiro, tá ligado? Era interessante. Era bom. Era aceitável. Só que hoje em dia não dá mais, velho. Não dá mais. Todas as igrejas cantando as mesmas músicas. Você entende que aí a gente chega num ponto que a gente tá tão padronizado nas coisas que você vai ver até, por exemplo, as próprias igrejas. Canta as mesmas músicas, as mesmas palavras, as mesmas pregações, são as mesmas pessoas, são as mesmas coisas. Você entra numa pentecostal é a mesma coisa, você entra numa neopentecostal é a mesma coisa, você entra numa batista é a mesma coisa, não muda merda nenhuma. O que que mudou nas igrejas? O que que de fato aconteceu? O que que aconteceu nesse mundo? Tudo virou padrão, tudo é uma programação. Uma programação, cara. É um prompt. É um prompt. Esse aqui é o modelo de igreja correto. Isso aqui é o modelo de shopping correto. Isso aqui é o modelo de loja correto. Esse é o modelo de vida correto. Esse é o modelo de emprego correto. Caramba, mano. Tudo virou uma merda de um prompt. Aí você vai, vive a vida sem saber o que você quer realmente. Sem saber o que de fato você é.
o que que realmente você é como essência, como pessoa. Você vive essa vida aí e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Chega lá nos 70 anos, você fala assim, nossa, que merda, não vivi bosta nenhuma na minha vida. E é isso, mano. Eu não entendo, cara. Sinceramente, tá muito chato, mano. Tá muito chato aí. Hoje em dia tem que sustentar o mimimi das pessoas. Você tem que sustentar a galera. Inclusive, eu ia comentar sobre isso no meu canal de futebol. Eu não comentei, cara. Mas, cara, você contentar, infelizmente, com o Vini Júnior. Eu não tenho nada contra o cara. Se foi, o cara foi racista ou não, que se dane o cara que fez isso com o Vini Júnior. O problema não é esse. O problema é você ter que se contentar com um cara que, mano, a reação dele parece uma criança de 11 anos reagindo com a diretora da escola, cara. Você entendeu? Parece a diretora da escola. Ai, ô diretora, professora, o Juninho bateu em mim, professora. Ô professora, o Elias, não, Elias, ninguém chamou o menino de Elias. O Joãozinho foi lá e me chamou eu de dinossauro. Me chamou eu de Smeagol. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, é a mesma reação, cara. É a mesma reação. Você tem que se contentar com uma galera, eu acho insuportável também, é se contentar com aquela galera que chega nos teus comentários, que não sabe falar merda nenhuma, não sabe comentar, não sabe dizer nada, não sabe fazer nada. Aí você também olha pra esse pessoal de X, de outras redes sociais, cara. Você olha pra essa galera e você fica falando, cara, esse povo não entende que o mundo é de um jeito e que eles têm que se adaptar ao mundo. Eu penso muito assim, sabe? Eu não gosto de me chamarem dessas coisas, sabe? De me chamar por apelidos, até tudo bem, depende do apelido, mas assim, me chamar de doente mental, retardado, essas coisas eu não gosto. Mas agora, você vir dizer através de um vídeo que uma pessoa do Big Brother falou que a pessoa acha retardado, doente mental. Gente, infelizmente, nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar que existe esse tipo de pessoa que fala esse tipo de merda. Mas aí é o preconceito, não sei o que. Isso aí gera uma série de ocasiões em que normaliza isso na sociedade. Eu acredito na teoria que nós temos que aceitar os preconceitos da sociedade. Os preconceitos têm que existir. Nós temos que aceitar isso. Você acha mesmo que, tipo assim, se eu ir lá pro Japão, por exemplo, eu que não tenho o olho puxado, meu olho inclusive meu olho é menor que o outro, mas o meu olho não é puxado. Se o meu olho, ele não é puxado, aí eu vou lá pro Japão e começo a viver no Japão. Pode ter certeza, eles lá vão estranhar, vão ter um certo preconceito. Vocês não acham? Vai ter um preconceito, porque lá todo mundo é de olho puxado, cara. Acontece que, infelizmente, quando a sociedade não aceita preconceitos, não aceita que esse tipo de preconceito não pode virar piada, não pode virar gracinha, não pode virar isso, aquilo, outro. O que acontece? Acontece que essa sociedade vira o quê? A merda do extremismo, nazismo, fascismo que existia lá nos anos 30 e 40. Veja que é assim que começou essa merda. Começou desse jeito. Ah, não sei o que, vamos mudar o mundo. Primeira coisa, se alguém falar que vai mudar o mundo, você pode jogar lá debaixo da cama, que é uma merda. Esse cara é uma bosta. Pode saber que esse cara é um dos homens mais perversos da sociedade. E aí vinha, nós vamos mudar o país, nós vamos mudar o mundo, etc. Mas antes, nós temos que excluir esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é o problema da sociedade, não sei o que. Só que não falava com essas palavras, aí falava com outras palavras, usava um argumento bobão lá, dizendo que, não, é que eles só estão fazendo isso aqui na nossa economia. Aí usava esse argumento aí, mas era para, na verdade, exterminar esses caras. Aí exterminava os caras, exterminava o grupo tal, exterminava o grupo tal, exterminava isso, exterminava aquilo. E aí você vê que a época mais preconceituosa da sociedade, você não tinha esse tipo de merda. Você não tinha esse tipo de bosta, entendeu? Agora, eu não tô querendo dizer que você que tá me assistindo aqui pare de bater de frente com os preconceitos.
Se alguém falar merda a respeito de você e da tua pessoa e de outras pessoas que você conhece, cara, vai lá e critica essa pessoa sim, tá? Ah, a pessoa foi homofóbica comigo, racista comigo, machista comigo, tá bom. Vai lá e fala mesmo, tá? Fala mesmo. Só que agora, não tem a reação de Vini Júnior, que é uma reação de criançona, tá? Não tem uma reação de criançona, ou muito menos, vá para a internet ficar lacrando e falando coisas sociais, querendo impor suas ideias na cabeça da sociedade. Não vai impor as ideias na cabeça da sociedade, porque não tem como, cara. Você não tem como mudar as pessoas, caramba. Não mude as pessoas. Temos que aceitar os preconceitos. Infelizmente, o mundo não aceitou os preconceitos. O mundo decidiu querer mudar a sociedade, querer mudar o ser humano para fazer com que os preconceitos acabem. O que acontece? Acontece que as pessoas ficam mais agressivas. Ficam com raiva, ficam ansiosas. Aí por isso que hoje em dia você vê aí, ó, ser humano bravo, ansioso, não só por conta disso, mas também por conta de todos os outros fatores que eu comentei nesse vídeo. Você vê as pessoas cada vez mais bravas, cada vez mais ansiosas, depressivas. Tem gente até chegando a se automutilar e também a se autodesviver, né? A jogar no Vasco, querer ir de arrasta pra cima, né? Ir de Americanas. Então, cara, é triste, mas é uma grande realidade. O mundo tá cada vez mais chato. Eu não consigo mais levar a sério esse mundo. Hoje em dia eu sinto que esse mundo não é meu. Não me pertence. Eu não me pertenço a esse mundo. Já dizia, né? A Bíblia, a salvação é individual. A cada dia que passa eu falo que essa frase, ela não é mais uma questão espiritual, é uma questão física também, carnal. É você se salvar desse mundo de porcaria que você vê as coisas todas ruins, você vê as pessoas aceitando esse tipo de porcaria, as pessoas aceitando qualquer coisa, aceitando um monte de lixo que vem na sua cabeça, esse esgoto. É você parar de aceitar esse tipo de coisa e começar a seguir os seus próprios caminhos, mano. Verdade é essa, tá? Verdade é essa. Enfim, não tenho mais nada o que dizer. Isso aqui é um desabafo do que eu penso a respeito. Se eu vou ser cancelado, tô nem aí. Se vier comentário me criticando, tô nem aí. Mas a verdade é que eu não consigo mais levar a sério as coisas que estão acontecendo, tá certo? Enfim, falou, tchau. E até em breve com mais um conteúdo aí desse canal. Não sei quanto que eu vou publicar mais, mas esse vídeo aqui vai ser o último dessa fase que eu dou opinião pra vocês desse canal, tá? Vou ficar uns meses fora porque eu realmente não tô suportando mais dar opinião de coisas que só desagradam a minha mente também, o meu sentimental e as coisas em si no meu corpo. Eu não sinto feliz fazendo esses conteúdos mais, então há uns meses fora e depois pensar o que eu vou fazer, enfim. É isso aí.